Deixa eu te perguntar o seguinte, duas perguntas em uma. Primeiro, para você falar rapidamente sobre planos. Uhum. Ó, eu tenho esse plano de assinatura, porque a resposta já faz uma conexão com uma dúvida que eu tenho, que é como que você lida com a parte logística hoje? Você já falou que uma parte pequena é Correios, mas pô, deve ter um cálculo absurdo assim para você ter uma média de frete ou o cliente sempre paga o frete. Como que você resolveu esse problema logístico hoje numa parte de assinatura e deve ter também uma porrada aí de transportadoras. Então, quais os planos que você tem e como que você consegue fazer o cálculo para fazer isso funcionar com transportadoras e entregas em todo o Brasil? É, cara, é uma série de coisas associadas ali para a conta fechar, né? Se a gente vendesse, eu até falo para o pessoal, falo assim, puta, se a gente tivesse um clube de assinatura de chá e se as pessoas fossem taradas por chá como elas são por cervejas, puta, a gente ia estar bem, porque é um negócio super leve, valor agregado, peso baixo, né? É o nosso caso, a nossa mercadoria, ela tem uma combinação ali que ela é meio perigosa, porque ela é frágil e ela é pesada, né? Então, o que a gente foi entendendo, cara? Quando a gente entendeu lá os números que a gente precisava de margens de contribuição, do CMV, depois do frete, depois dos outros custos transacionais, a gente percebeu que o frete, cara, detona a tua margem, cara. Então, se você não cuidar da conta frete, você tá morto ali, né? A gente foi entendendo estatisticamente, cara, quais são as barreiras psicológicas do cliente que leva ele a entender que aquele frete é um frete aceitável e fazer a compra ou não fazer a compra, né? Gerar um carrinho abandonado ali. A gente chegou num número, falou assim, ó, o frete tem que corresponder, portanto, desse pedido, né? Toda vez e toda cidade onde, cara, vou te dar um exemplo, se você vai entregar alguma coisa no interior do Centro-Oeste, no interior do Nordeste, no interior do Norte, tem mágica, cara. É caro, Uhum. porque as transportadoras, elas focam e se especializam em algumas regiões. E depois ele faz acordos operacionais onde os caras pegam essa carga e levam para cidades Uhum. mais Uhum. afastadas. E toda vez que ele faz isso, o custo do frete sobe. Então, onde a gente vende bastante, cara? Nas capitais, de sul e sudeste, regiões onde o frete, vamos lá, cara, o frete vai impactar até 10% do valor do pedido, né? O primeiro passo é entender isso, o segundo passo é falar assim, puta, a gente tem que fazer bid e abrir transportadores que o cara consiga te entregar algumas coisas que são fundamentais. Ele tem que ter malha, ele tem que ter preço que se adapte a essa conta que a gente fez e ele tem que ter tecnologia, cara. Tem que conseguir plugar via API a movimentação dessa carga, trazer para dentro de casa e disponibilizar isso para o cliente, né? E foi justamente isso que cresceu muito, cara. Assim, bons transportadores. Por exemplo, hoje, a, uma das principais transportadoras que a gente tem, cara, é a transportadora do Magazine Luiza. Esse Uhum. negócio não existia. Esse negócio é uma vertical que eles criaram, né? Tinha já para atender o P1 do Magazine, eles começaram a plugar em outros negócios. Então, E funciona bem para vocês? funciona bem, cara. Uhum. Funciona bem. Assim, existe um percentual da carga que dá pau, né? Não adianta. Tem Uhum. lá Faz parte do 1%, jogo. faz parte Uhum. do jogo, 1% dá pau. E a gente monitora esse índice de avaria, né? E periodicamente conversa com os transportadores para entender se é alguma coisa no manuseio da carga, se é alguma coisa relacionada ao tipo de embalagem. Mas acho que a principal resposta da tua pergunta é o seguinte: o, a questão logística, que todo mundo que está de fora fala, puta, esse mercado é questão logística, é uma parte foda. Cara, não é tão foda quanto você imagina que é, assim, entendeu? Uhum. Então, eu acho que a gente ainda tem algumas coisas que a gente pode melhorar, mas eu te diria assim que a gente avançou muito nisso nos últimos anos, assim, sabe? Já não é o problema prioridade zero da empresa, assim. Uhum. Mas então, hoje o cliente ele paga um fixo, é sempre uma mensalidade sem frete. Ele paga um frete de acordo com o peso do pedido dele e a cidade onde Entendi. ele está. Uhum. Né? E a Mas isso gente pode na fazer assinatura. na assinatura e na compra avulsa. E a gente Uhum. pode fazer um subsídio em cima desse frete ou não. Entendeu? Entendi. Entendi. Então você tem um cálculo médio ali que. Tem um cálculo médio, por exemplo, Uhum. vou dar um exemplo aqui, imagine que eu preciso ter uma margem de contribuição final lá de 30%, de 35% num pedido de assinatura.
se eu puder mexer um pouco na conta para acelerar minha conversão mantendo essa margem, a gente subsidia um pouco, né? Então, basicamente é isso. Você olha para a margem e fica ajustando esses valores de frete ali. Entendi.